20 de agosto. É mais difícil o rico ser salvo? Marcos capítulo 10, versos 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível isso. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então aqui a gente vê um jovem rico com toda a sinceridade. Por isso que Lucas foi o único que registrou um detalhe: que Jesus o amou. Jesus admirou que ele tenha vindo até Jesus fazendo uma pergunta tão importante. Ele estava preocupado mesmo, ele não estava perguntando algo para Jesus para incriminar a Jesus. Pelo contrário, ele confiava em Jesus. Sabia que em Jesus havia a vida eterna. Então, ele perguntou: Quais são as regras para que eu ganhe a vida eterna? E chamou Jesus de bom.
E Jesus, que é interessante como Jesus, nada pronuncia sem um significado. Ele disse: bom? Você falou bom para mim? Bom não tem ninguém. Todos são pecadores. Todos merecem a morte eterna. Mas você falou bom para mim? Eu sou bom? Não existe bom. Bom é só um: Deus. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Você me considera como Deus para perguntar para mim sobre vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: você sabe os mandamentos? Ele está citando os 10 mandamentos aqui. Veja que a pergunta foi: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus não cancelou os mandamentos, pelo contrário, ele falou: olha, em relação à vida eterna, você guarda os mandamentos? Ele poderia ficar em dúvida com relação os mandamentos dos fariseus, que havia acrescentado uma porção de coisas, né? Para ele não ficar em dúvida, Jesus citou todos os mandamentos da segunda tábua, que fala de amar o próximo como a si mesmo. Então, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e assim, honra seu pai e sua mãe. Daí falou, então a resposta do jovem rico foi perfeita. Ele falou: desde criança eu tenho observado esses mandamentos. Não tenho problemas com eles. Veja que ele não deixou Jesus acabar de falar todos os mandamentos. Ele interrompeu Jesus. Jesus citou a segunda tábua. O problema, e que Jesus sabia disso, é que ele estava com um problema na primeira tábua, que fala amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus falou: você guarda os mandamentos, todos os mandamentos desde criança? Muito bem, ótimo. Então só falta uma coisa para você. Que coisa maravilhosa quando Jesus fala isso, né? Para nós, às vezes, ele poderia dizer: nossa, falta muitas coisas para você, falta mais de 150 coisas para você melhorar na sua vida. Mas para aquele jovem, ele disse: você já guarda os mandamentos? Então quer dizer que você acredita na Bíblia? Então, só falta uma coisa. Você vai, vende o que você tem de patrimônio e tudo, e seja o meu discípulo. Vem e segue-me. Esse convite que ele faz para o jovem rico é o mesmo que ele fez para Pedro, João, Tiago. Vem e segue-me, ou seja, seja o meu discípulo. Mais um discípulo meu aqui. Porque eu estou vendo sinceridade em você. Você é uma pessoa que está bem adiantado no processo de salvação. Mas eu preciso que você faça isso. O meu discípulo não tem necessidade de tantas coisas assim, de tanto patrimônio, de tanta preocupação.
Porque você não vai fazer a obra de Deus preocupado com tanta coisa, com seus imóveis, com seu dinheiro, com o seu trabalho. Para com tudo. Você agora vai ser o meu discípulo. Que proposta, hein? Que proposta maravilhosa. Lembra que aquele homem de Gadareno, ex-endemoniado, queria ser discípulo de Jesus? Quando Jesus expulsou o demônio dele e ele conversou com Jesus, estava bem, e Jesus ia entrando no barco, ele foi atrás, falou: não, eu vou te seguir. Ele falou: não, você não vai me seguir. Você não vai ser o meu discípulo junto comigo. Você vai ser um apóstolo, ou seja, o enviado. Eu te envio à sua casa, aos seus parentes, às cidades de Decápolis, para pregar, para anunciar tudo o que eu fiz por você. E este é o seu trabalho. Jesus não deixou ele ser o discípulo de Jesus, porque ele tinha uma obra ainda maior, já estava preparado para essa obra. Os discípulos de Jesus não estavam preparados para essa obra. Mas esse jovem rico, Jesus disse: venha ser o meu aluno. Então a Bíblia diz que ele baixou a cabeça, triste, pensativo, talvez tenha derramado algumas lágrimas, virou as costas e foi embora cabisbaixo. Ele disse: não, isso não. E a Bíblia cita o motivo. Ele era dono de muitas propriedades. Um dos ricaços dali. Talvez essa riqueza tivesse vinda desde os seus ancestrais. E agora está sobre o comando dele. Como ele vai jogar tudo fora? Sim. Como fica o patrimônio familiar? E vai saber o que vai ser sem as minhas posses? O que Jesus estava dizendo para ele? Não basta você guardar a segunda tábua dos 10 mandamentos, que fala amar ao próximo como a ti mesmo. Para você confirmar que ama o próximo como a ti mesmo, você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode colocar as suas propriedades ou qualquer coisa neste mundo como um ídolo mais forte, mais alto, mais importante, mais valoroso do que o Mestre, do que a Deus. Naquele momento que ele se afastou, triste, ele estava dando uma resposta para Jesus. Mestre, eu amo você, mas não nesse ponto. Deixa-me pensar mais, deixa eu aqui quieto. Foi uma resposta muito forte para mim, além das minhas forças. Se ele realmente amasse a Jesus sobre todas as coisas, ou considerasse como, disse lá na frente Jesus, o bom, que é só Deus, se ele considerasse como se fosse o próprio Deus, se ele achasse que a vida eterna era tão importante, porque se o próprio Deus está dizendo que só falta uma coisa e fala que coisa é essa, agora ele deve se confiar.
A maioria das coisas ele já fez. Ele estava aceitando Jesus, estava guardando os mandamentos, ou seja, ele estava andando pelo caminho que Jesus deixou, mas não o suficiente para deixar as coisas do mundo. Então, Jesus disse, quão difícil é entrar um rico no reino de Deus. É muito difícil. Entre os discípulos, eles achavam, sempre foram ensinados, que os ricos eram os abençoados, os pobres eram os amaldiçoados, porque Deus não abençoou eles com dinheiro. E é o que hoje as religiões às vezes falam. Eles tinham essa ideia e ficaram assustados. Falou, se o rico não pode entrar, que é um abençoado, imagina nós que somos pobres, amaldiçoados. Eles tinham essa ideia ainda. Por isso Pedro então deixou escapar, diz aqui, uma pergunta. Senhor, se um rico não pode entrar, então quem pode entrar? Então Jesus respondeu, para o ser humano isso é uma coisa impossível. Um camelo passar por um buraco de uma agulha é impossível. Não vamos pensar que a agulha é um buraquinho na montanha, é uma agulha mesmo. Como vai passar um camelo pelo buraco de uma agulha? Quando às vezes nós não acertamos nem a linha para passar ali. Mas ele falou assim, olha, o dia que passar um camelo pelo buraco de uma agulha, essa é a proporção, a probabilidade de alguém rico ser salvo. Então os discípulos, mas quem então pode ser salvo? Ele disse, olha, para os seres humanos é impossível um rico ser salvo. Mas para Deus tudo é possível. Até salvar um rico. Alguém que tem muita propriedade, que faz daquilo o seu Deus. Mas o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E muitos ricos serão convertidos. Vemos ali Zaqueu, vemos Arimateia, vemos Nicodemos, homens riquíssimos. José de Arimateia é um dos mais ricos de toda a região. Convertido. Para Deus nada é impossível. E aí então, depois disso, eles se animaram e perguntaram, nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos nossos barcos cheios de peixe, deixamos nossa família, deixamos nosso trabalho, coisas que estavam impedindo a gente ganhar a salvação. Nós vamos ganhar alguma coisa com isso? Jesus diz, não há ninguém nesse mundo que deixe casa, pai, mãe, filho, parentes, riquezas, que não receba já nesse mundo 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Agora, cuidado. Não é porque que você deixou, você já tem a vida eterna. Cuidado. Porque muitos primeiros serão últimos. E os últimos primeiros. Muitos. Não julgue. Não fique julgando, esse vai ser salvo porque deixou, esse não vai ser salvo porque não deixou. Não julgue, porque muitos
se converterão no último momento. Em Romanos 6, 1 a 11 diz que a graça de Cristo e sua ressurreição nos capacitam a obedecer os seus mandamentos. Porque fomos crucificados com Jesus e crucificamos a velha natureza. Estamos mortos para o pecado. Fomos sepultados com Ele, com Jesus na morte, e seremos ressuscitados com Ele na segunda vinda de Jesus.